Hoje a gente vai falar sobre marketing para as áreas de inovação, o quanto é importante comunicar para ter resultado e ser reconhecido. Hoje eu estou aqui com um head de inovação de uma das maiores empresas do Brasil e a CEO de uma das maiores consultorias de inovação do país. Marketing faz sentido para você, Felipe? 100%. 50% que é a métrica de inovação, 50% a gente inova, 50% a gente comunica. Já estou aprendendo contigo. Muito bom. E para você, Débora? Com certeza, marketing e comunicação é tudo. Aliado da inovação, com certeza. E para você que está assistindo, está achando estranho um podcast no escuro? Marketing é sobre isso. Se você faz um projeto maravilhoso, se você faz um projeto incrível, se você conhece alguém incrível, mas ninguém sabe, isso está escondido, marketing é sobre colocar a luz nas coisas e fazer as pessoas terem conhecimento sobre o que a gente está fazendo e quem a gente é. Espero que você goste do podcast. Seguimos daqui. Até logo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui na temporada especial com a Numeric. Vou falar um pouquinho, é um projeto meu, Monk e Numeric, Innovation Leaders, para conversar sobre diferentes temas de comunicação, de inovação, de planejamento, de estratégia. É um prazer estar com você, Débora, nesse projeto. É um projeto que a gente está tocando há mais de um ano, né? Isso. E trouxemos convidados nobres, assuntos incríveis. E estamos aqui. Posso falar que é no último, né? Mas o último desse ano. Ano que vem, espero, teremos mais oportunidades de estar aqui junto. Que moral, vamos fechar, é? Exatamente. Que moral. Eu brinco sempre que cada um vai ver de um jeito, né? Ele pode ver esse episódio primeiro, mas fofocando para você que está assistindo, é o último episódio de 2025. Estou aqui com a Débora, estou aqui com o Felipe. Não falo sobrenomes, não falo cargos, porque ninguém é melhor do que vocês para se apresentarem. Vou fazer primeiro com a host, Com certeza. com a minha co-host. Débora, se apresenta, por favor. Gente, um prazer estar aqui nessa parceria com a Monk. Temos feito muitas coisas juntos. Bom, sou a Débora Chagas, estou como CEO da Numeric. A Numeric é uma consultoria de inovação e sustentabilidade, mas falando um pouquinho de mim, sou gaúcha. Então, Deu pra continuo morando em Porto Alegre, dá para notar muito, porque meu Muito. sotaque é muito, muito forte e não consigo perder. Então, tô lá, a gente tem metade do time em Porto Alegre, metade em São Paulo, e tem uma trajetória de cerca aí de 20 anos no ecossistema de inovação. Trabalhei muitos anos no Sebrae Rio Grande do Sul, puxando todo o trabalho de inovação em startups lá. Depois também fui parte do time do Instituto Caldeira, que é um hub de inovação em Porto Alegre, então fui para lá também para puxar a pauta de inovação lá no hub, que hoje, inclusive, é nosso cliente. Eu acho que é isso, assim, um pouquinho. Convido também vocês a conhecerem mais a Numeric. Boa. Felipe com 2 L's. Já é essa Só pra você, dificuldade. exatamente. A minha mãe inventou isso, eu não sei até hoje por quê. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, vocês dois, é um prazer estar aqui. A gente tinha uma reunião daqui a pouquinho, então a gente já aproveita, já conversa sobre tudo. Eu hoje estou na Copa Energia, que é super parceiro da Monk, então a gente faz muita coisa junto e estou muito feliz com essa parceria. Estou super recém-chegado, tem 50 dias, alguma coisa assim. Então, estou me ambientando, estou entendendo para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, um super legado lá que já tinha construído do time de inovação. Minha trajetória é a segunda vez que eu fico presente aqui no Cubo, de fato. Fui startupeiro aqui, fui empreendedor no Cubo lá em 2018, quando eu tinha uma startup chamada Bizu. A gente voltou da França e veio para cá. E aí depois voltei para o mercado corporativo. Estava recentemente na Faber-Castell, numa área de inovação para a criação de novos negócios. E agora, recentemente na Copa, super motivado para aprender pra caramba. Eu tenho sido uma esponja mesmo nesses 50 dias de escuta, para começar a desenhar o ano que vem. Então, estou super feliz de estar aqui para a gente contribuir com esse papo de inovação. Boa. Vamos falar sobre comunicação para inovação. Eu escuto falar no mercado e eu concordo. Roubei a frase, não sei de quem é, mas se você está assistindo e inventou essa frase, me fala que eu dou o crédito. Inovação é 50% criatividade, planejamento e conhecimento do negócio e 50% comunicação.
Claro que eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas uma grande ideia, um grande trabalho não é nada se ninguém conhece esse trabalho. Aqui tem uma dupla que eu acho bem complementar, que a Débora Numeric cuida da estratégia, constrói projetos dentro das empresas, a gente trabalha junto em alguns projetos, e o lado de cá a gente também faz isso, mas do ponto de vista de como a empresa, como a cultura, como os funcionários, e depois como o mercado vai entender o projeto de inovação como empresa inovadora para dentro e para fora. Você viveu o Faber-Castell, você tem um grande desafio agora de Copa. O quanto influencia a comunicação para você ao longo desse tempo? Eu tendo a concordar com 50-50. Então, eu tô jogando no teu time. 40-60 já tá bom. Já tá bom. Cara, é super assim, porque acho que por vários desafios da inovação, a gente vê a comunicação como um pilar ali muito estratégico, né? Então, eu vou pegar o exemplo da Faber. O exemplo da Faber, para mim, é muito crucial. Assim, a Faber é uma empresa de 260 anos, alemã, super conhecida no mundo inteiro. Quando eu falava, eu trabalho na Faber-Castell, as pessoas abrem um sorriso na hora, porque remete à infância, tem todo aquele carinho, né? Tem um apego emocional à marca. E a nossa área de inovação era uma área de criação de novos negócios, longe do core. Então, era horizonte 3, total, assim. Então, a gente não olhava para papelaria, basicamente. Então, a gente criava, por exemplo, uma plataforma que usa inteligência artificial, junto com uma startup que a gente investia, para fazer planos de estudo personalizados para as pessoas passarem no Enem. Se a gente bota o nome Faber-Castell de cara, a gente atrai pessoas achando que é uma plataforma de artes, que vai ter desenho de alguma forma, que vai ter pintura, o seu CAC vai lá para cima, enfim, você não está comunicando de fato o que é o produto. Então, esse desafio de comunicação para fora, dentro de inovação, é muito importante porque você tem que ter muita clareza da tua proposta, do teu propósito de estar ali, da tua proposta de valor, onde é que você afeta de fato a dor daquele consumidor que você está resolvendo o problema dele. Então, para fora já é um desafio bem grande. E aí, para dentro, eu acho que eu posso usar os dois exemplos, tanto Faber quanto Copa. Para dentro na Faber, aí a gente vive loucuras de tamanho de empresa. Então, a Faber tinha uma gestão, às vezes na Alemanha, às vezes no Brasil. O Brasil era muito representativo dentro da companhia. E a gente tinha que mostrar para membros do conselho na Alemanha que a gente está fazendo plataforma de curso online para as pessoas aprenderem design thinking, assim. E eles estão acostumados a pensar em papelaria como um todo, ou o mercado tradicional e core business da Faber, né? Então, você comunicar isso internamente, ter os seus stakeholders ali internos participando com você como sócios da tua ideia, é bem desafiador. E agora na Copa, por exemplo, o desafio que eu vejo muito grande na Copa nesse momento de comunicação, lá na área de inovação a gente tem basicamente 3 pilares. Um pilar que é P&D, olhando para um horizonte 3, olhando para um super longo prazo. A gente tem o que a gente está chamando de novas tecnologias, que aí a gente olha para adjacências do negócio, que é uma coisa meio médio prazo, a gente consegue ver já resultados impactando, estão colocando inteligência artificial dentro do nosso centro de operação para ler a tara do botijão, etc e tal. E tem uma terceira parte que é cultura de inovação e inovação aberta. Aí nossa comunicação com o mercado, com os ecossistemas, e trazer isso para dentro da cultura. São 3 desafios de comunicação completamente distintos, né? Tanto para dentro quanto para fora. Dentro de uma área de cultura, a gente tem ali um desafio que é engajamento, que é trazer os funcionários para perto da gente, para eles terem essa vivência da inovação, para eles verem valor em pensarem de uma outra forma, ou uma metodologia ágil que a gente vai implementar, ou um squad para um projeto específico. Então, tem todo esse desafio de engajamento, eu acho, grande, assim. E as outras áreas, como elas vão trazer resultado de uma forma mais distante, você tem um desafio de conseguir tangibilizar o que a gente está fazendo, né? Não vai ser uma coisa só daqui a 20 anos que vai dar resultado. Não, eu tenho que conseguir mostrar essa evolução daqui até lá, né? Então, todos esses momentos de diversas formas na característica que tem uma área de inovação, e aí pegando a minha fala aqui como área de inovação, todas elas têm um desafio de o quanto que eu consigo mostrar o meu valor, o quanto que eu consigo entender o meu valor e o quanto que as pessoas conseguem ver esse valor e estar comigo junto, né? Seja internamente ou seja no ecossistema. Legal.
Perfeito. Eu vou até colocar mais um ponto junto com Bom, esse 50-50, que é resultado. Total. Na Numeric, a gente fala muito esse tema de mostrar valor em inovação. A gente acredita muito que a inovação tem que gerar resultado, sim. A gente não acredita naquela inovação que é só, enfim, uhum, barulho e, enfim. E isso eu acho que está muito atrelado com a comunicação também, que tu trabalha para ter resultados, mesmo que seja resultados não exatamente ROI, mas pode ser gerar resultado de aprendizagem, enfim, programas que são realizados. E como que tu comunica isso? Eu acredito muito que essa comunicação também está muito atrelada com mostrar o resultado, seja ele qual for, seja ele para dentro, seja ele para fora. Total. Mas concordo totalmente, assim, até estava comentando com o Terra aqui na chegada, fazendo uma analogia entre conhecimento e sabedoria. A gente tem conhecimento, mas tem que ter sabedoria para te aplicar ele, né? E para sim, mim a comunicação tem muito a ver com isso, é uma sabedoria aplicada em cima de tudo que a gente faz e que é fundamental. Se a gente não comunica, é difícil, né? Total. Tanto para dentro quanto para fora. E acho que esse ponto que você pegou, só pegando esse gancho da maturidade da inovação é muito importante, né? Porque acho que não tem mais espaço em grandes companhias para uma área de inovação que só está ali para fazer barulho ou para só criar uma cultura de inovação sem resultados práticos, né? Uhum. Esse é um desafio na Copa, assim, a gente tem uma área que já está aí há 3, 4 anos pelejando, vamos levar o gauchês à tona. A gente está lá, enfim, o time tem um super trabalho ali, enfim, vários prêmios, reconhecimento muito legais da cultura, mas ainda é um super desafio o quanto que isso se torna resultado prático em mudar o ponteiro da companhia, né? E é para isso que a gente existe. A gente não tem Perfeito. uma outra definição a não ser eu tô aqui para criar o futuro da companhia. E isso tem que dar resultado desde hoje, seja hoje um aumento de aprendizado, seja hoje eu tô ali começando um ROI e lá na frente eu vou ver esse valor. Mas a gente tem que olhar para isso desde agora, né? Perfeito. boa. Eu costumo, nas aulas que eu dei lá na Cesupa com o Rafael Fiuza, grande amigo, sócio da Numeric com a Débora, eu divido comunicação para inovação em 4 pedaços. O primeiro pedaço é consciência. A empresa precisa saber que existe e por que existe. Uhum. Então tem todo um trabalho profundo, que aí eu vou dividir depois com vocês o que vocês acham de cada pedaço. O segundo é engajamento. Então eu sei que o projeto existe, como eu envolvo o meu colaborador e como ele pode se envolver comigo. Total. O terceiro é como eu comunico isso para dentro e para fora da empresa. Então, que ferramentas eu vou dar para o colaborador engajado se comunicar para dentro da empresa e ter relevância, status e Uhum. que é importante ter reconhecimento. O terceiro é como falar para dentro e para fora, que eu falei, e o quarto é tecnicamente como eu vou aplicar isso. Perfeito. Então, eu vou fazer vídeo, vou fazer Uhum. evento, vou fazer que processo eu passo. Primeiro, eu queria perguntar se faz sentido para você esses 4 pedaços. E aí, começando já pelo primeiro, é, como é que você traz consciência para os projetos que você Perfeito. Cara, é exatamente o toca? momento que eu tô. E eu concordo muito com essa evolução dos 4, assim. É bom dar processo para as coisas, eu Claro. adoro, né? E acho que uma área de inovação também precisa ter esses processos bem definidos. Então, nesse momento, como eu estou recém-chegado, eu sempre falei isso para a companhia. Eu ainda tenho dificuldade de entender qual é o nosso propósito enquanto área de inovação. Algumas pessoas têm uma clareza grande. A área de inovação ela vai passando por transformações, né? Ainda mais quando você tem 3 pilares como esse. Tem um ano que é mais desafiador o P&D, então a gente Uhum. vai mais para pesquisas. Tem um ano que está mais desafiador criar a cultura. Então a gente tem lá os nossos Copa Makers, são nossos embaixadores de cultura, que é um programa super legal.
Mas o meu primeiro movimento foi trazer consciência, seja para mim que estava recém-chegado, para entender, para criar uma clareza assim de onde eu tô pisando, assim, de fato, e seja para o resto da companhia. Então, nosso trabalho tem sido, a gente está escutando líderes da companhia sobre a expectativa deles com a área de inovação, e acho que é importante ter esse pulso de tempos em tempos, né? Porque as expectativas deles também vão mudando, porque os desafios das áreas também vão mudando, né? Uhum. E também fazendo um trabalho interno com o nosso time de quais são os nossos pilares. Acho que é muito importante a gente passar essa clareza de posicionamento mesmo de uma área de inovação. Na Faber a gente para novos modelos de receita, novas fontes de receita, para criar um terceiro pilar ali de crescimento da companhia. Espantem-se. A Faber tem um segundo pilar eu não sabia disso até entrar lá, não sei se vocês sabem. Tem um segundo pilar de faturamento grande e relevante na companhia, que é de cosméticos. A Faber tem um modelo B2B de criar lápis de olho para Avon, Boticário, Natura, etc. E tal, um modelo que a gente não sabe porque não sai com a marca da Faber. Então a Eu não gente era o sabia. Eu terceiro... também não sabia. É escondido, Isso que eu assim. já falei bastante com o Pablo. Então a gente era o terceiro pilar ali de crescimento. Então eu tenho que comunicar que eu sou um veículo de novas fontes de receita e eu tenho que ter consciência disso e longe do core. E aí isso gera, se você tem essa clareza, eu não vou olhar para uma canetinha diferente, porque tá perto do core, ou talvez no máximo seja um horizonte 2, dependendo do que ela for. Então eu preciso dessa clareza para me posicionar tanto para dentro quanto para fora. No caso da Copa, eu senti a necessidade da gente criar esse statement, assim, olha, é para isso que a gente existe, esse é o nosso propósito enquanto área de inovação, esses são os nossos territórios, então a gente vai olhar para novas fontes de gás renovável, a gente vai ter novos usos do GLP, que é o nosso gás de botijão, é para isso que a gente existe, e essas são as nossas formas de atuação. Essa parte eu acho muito importante, porque também tem muita inconsistência na área de inovação, quando ela não sabe comunicar qual é a forma dela de operar, né? Eu posso ser uma área de suporte, que eu só tô lá para... meus KPIs são engajamento, eu tô trazendo as pessoas para elas virarem propagadores de cultura. Então, um Copa Makers, que é um programa nosso de embaixadores de cultura, eu sou basicamente uma área de suporte. Eu tô lá para polinizar e eles vão ser os grandes agentes transformadores dessa inovação. Agora, quando eu vou implementar um projeto de telemetria, que é para eu entender quanto que o botijão de gás já foi consumido para eu fazer uma logística no dia certo, talvez eu tenha que ir além e eu tenha que implementar esse projeto junto lá com o time de operações para eu conseguir monitorar, ver se os KPIs estão fazendo diferença, se a gente está melhorando a nossa logística, se o custo operacional está baixando. Então, eu tenho um formato de atuação que é diferente, que eu já viro uma business unit ali no final das contas, né? Uma unidade de negócio daquele produto. Então, essa consciência, para mim, para começar, é o mais importante. Ter essas regras do jogo muito bem definidas com a companhia, para ninguém se frustrar. Para a área de operações ou para a área de logística, nesse caso, saberem que vai chegar um determinado momento que eu vou passar o bastão e o bastão está com eles, né? A partir daí é com você. Eu, enquanto área de inovação, vou até aqui. Vou fazer uma POC, vou fazer um MVP bem feito, vou monitorar KPIs, vou mandar um playbook e agora tá contigo. Então, esse primeiro momento da consciência, para mim, nesse momento, é o meu dia a dia agora, atual, assim. Então, tô respirando isso. Tá perfeito. Então, com a pessoa certa. Complementando, então, bom, eu acho perfeito esse primeiro passo da consciência e a gente, como consultoria, outra coisa que a gente fala muito, acredita e tenta, assim, passar para as empresas, essa consciência, ela tem relação direta com uma estratégia de inovação clara. E muitas empresas não têm uma estratégia de inovação clara. E mais ainda, uma estratégia de inovação que esteja conectada à estratégia da empresa. Perfeito. Isso é muito importante. Perfeito. Então, para conseguir rodar os processos de inovação, primeiro tu tem que ter essa tua estratégia clara, que tu busca essa consciência, tem o propósito, que tá lá conectado para fazer sentido, para te Perfeito. conseguir gerar resultado, para te ter engajamento, enfim. Perfeito. Então, acho que é o principal, assim, e a gente vê muito
que as áreas de inovação, enfim, elas acabam trabalhando com ações muitas vezes desconectadas, sem essa estratégia, enfim, e por isso a dificuldade também de mostrar resultado, Uhum. e por isso que também muita empresa acaba voltando para trás nesse seu processo de inovação. Essa clareza de onde É. muda o ponteiro e pega qual o desafio da companhia que eu estou me propondo a resolver enquanto área de inovação, ou quais desafios, é extremamente relevante. Porque senão você está ali criando coisas que a área de inovação imagina que sejam desafios, mas quando você vai sentar com o CEO da companhia, ele está te olhando, mas esse ano o nosso foco é esse aqui, né? Às vezes Para onde você está indo? volta A pro empresa básico, Tá né? indo para um lado e a área de inovação tá lá pro outro lado. Então isso tem Exatamente. que estar conectado e fazer sentido. Total. Isso é muito mais É. comum do que deveria e do que parece. muito. A segunda fase do engajamento, eu sempre uso. Eu acho que a Copa tem esse exemplo, mas eu uso a Sadia como exemplo. A Sadia tem. Eu preciso me engajar diferentes públicos dentro da Sadia. Eu tenho o chão de fábrica, que tem as características específicas dele. Tem o pessoal de agricultura e pecuária, que é outra característica. Eu tenho a matriz, que é o escritório, o marketing, produtos e a forma que a empresa se expressa para fora e gera o resultado. Uhum. E você tem as lojas. Então você produz, gerencia e tem o B2C do marketing, que é a comunicação com o consumidor final, e o ponto de venda. Cada um desses pedaços você tem que falar de um jeito diferente. Total. E essa consciência... tem uma frase também que alguém falou, inovar todo mundo quer, mas ninguém quer mudar. Então, dá trabalho inovar. Dá muito. Então, como é que quando eu falo, tem que falar o que eu faço com quatro públicos diferentes, tem que envolver o RH. Como é que é isso para você? Eu não vou ficar perguntando se faz sentido, porque pode fazer ou não, mas é um debate aqui. Como é que é isso para você e como você aplica isso, né? Legal. Eu vou pegar um exemplo que veio aqui enquanto você estava falando, que eu acho que encaixa muito com isso, que é quando eu estava antes da Faber, no Grupo Trigo, que é Spoleto, hoje em dia China Box, agora é Casa do Pão de Queijo, acabaram de comprar. Na época ainda não tinha algumas dessas marcas, mas enfim, já era um grupo grande. A gente tinha um desafio eu entrei lá para criar a universidade corporativa. Então eu tinha uma vivência de RH como startup. E aí é engraçado quando você trabalha meio com inovação e você é empreendedor, você não sabe muito bem quais são todas as tuas potências e o que o mercado corporativo espera de você ali, né? E aí acho que as áreas de inovação acabam dando vazão para essas mentes inquietas, esses empreendedores que dão nó em pingo d'água, fazem de tudo. E aí lá quando eu fui criar a universidade corporativa, o Trigo ele tem a fábrica do trigo, é um desses food services que também levam a comida para os franqueados, então muita coisa do Spoleto sai da fábrica do Trigo. Tem as franquias, obviamente, então naquele momento eram 450 operações no Brasil, de algumas marcas diferentes, e você tem um escritório, você tem ali a holding, que é a franqueadora. São públicos muito distintos. Uhum. Então a gente começou a criar a universidade corporativa. Eu queria levar treinamento e desenvolvimento para as pessoas, mas tentando entender essa jornada deles como um todo. Assim. Acho que quando você encara todos essas pessoas como seus clientes, de fato, você vai fazer um discovery, uma desk research, qualquer nome que a gente queira dar, para pensar no problema que você está resolvendo na vida dele e como é a jornada dele, seja fora do trabalho ou dentro do trabalho, porque no limite a pessoa é uma só e ela tem ali os desafios dela. E para mim o que foi muito emblemático, quando chegou a pandemia, a gente estava no meio desse processo, imagina, do nada 450 restaurantes fechados, tendo que fazer delivery. E aí é uma loucura, acho que foram os piores 40 dias da minha vida, 13 de março ali de 2020 até início de maio. Todo mundo lembra a data, né? Uma sexta-feira, aquele comunicado, segunda-feira, fica em casa, a gente achando que ia ser, não, daqui a 2 semanas a gente volta. É verdade. E aí, Spoleto, por exemplo, era um percentual muito baixo de delivery, assim, então vira 400 lojas pro iFood amanhã. Então foi uma loucura. Mas eu lembro, assim, de quando a gente começou a pensar, de fato, na jornada daquelas pessoas, uma coisa que me marcou muito foi, dentro da universidade
universidade corporativa, para as pessoas da sede que estavam em casa trabalhando, diferente dos restaurantes, que a maioria deles, as pessoas continuaram em escalas diferentes e tal, mas na sede as pessoas estavam em casa, elas estavam lidando pela primeira vez com aquele desafio de estar com os filhos dentro de casa, e os filhos sem aula, e o que você faz enquanto você tem que trabalhar, a sua rotina piorou às vezes de trabalho, e os filhos estão sem aula, precisam se desenvolver e tal. Então, dentro da plataforma de universidade corporativa, que era a princípio só para os funcionários, a gente fez uma parceria com uma escola do Rio e ela colocou vídeos de aula online para as crianças, para os filhos dos funcionários se desenvolverem. Então, no limite, foi aí que eu virei o jogo de engajamento para os funcionários verem valor naquela plataforma. Ele estava ali aprendendo coisas que ele deveria aprender depois do horário de trabalho, depois do horário que ele podia ou no horário que ele encaixava, e as crianças estavam ali o dia inteiro vendo vídeos para elas se desenvolverem. Tinha curso de inglês, plataforma de curso de Excel. Você pensa na jornada e no desafio deles como um todo. Então, acho que pensar no engajamento eu estou trazendo uma coisa que não é nice to have, ou não é um bônus ali. Eu tô trazendo uma coisa que vai estar presente no dia daquela pessoa mesmo, né? E aí, quando você pensa isso em área de inovação, você não está pensando só nas pessoas, mas está pensando nas dores de verdade da companhia. É olhar para o propósito do que a gente está resolvendo enquanto companhia, e a área de inovação tem que estar 100% atrelada a isso, né? Perfeito, eu concordo totalmente. Eu acho que é uma fase bem importante, engajamento. Para mim, ela é uma construção de narrativa, assim. Então, de acordo com cada público que tu vai tatuando, seja interno, externo, enfim, é construir uma narrativa que tu consiga fazer essa comunicação para gerar esse engajamento. Sem isso, tu não consegue, né? Então, acho que é fundamental, assim. Hoje, a gente atua muito com empresas, em programas tanto para cultura interna, em programas de inovação aberta para fora. E tanto o engajamento para dentro para fora, ele faz a diferença. Se tu não consegue engajar para dentro, tu não tem sucesso também. Se tu não consegue engajar para fora, tu também não... Enfim, então... Se não fizer para dentro, a árvore não tem raiz. É isso. Se não fizer para fora, não tem flores. E então, é legal que o que engaja uma pessoa é o que engaja ela, né? Assim, é muito pessoal, né? Acho que o Clóvis de Barros, aquele filósofo que eu amo ver tudo que ele fala uma frase que eu acho que é do Spinoza, se não me engano, que a alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser, né? Sim. Então é muito importante que seja do próprio ser, porque o que me alegra é diferente do que alegra o Terra, é diferente do que te alegra. Eu sou uma pessoa que acordo 6 horas da manhã, eu ainda tô ali no meu casulinho, assim, eu não sou aquela pessoa que acorda cantando. Então a forma de comunicar para mim, se for um evento 8 da manhã, é diferente do que uma pessoa que é do clube das 5 lá, que já acordou correndo. Terra é do clube correndo dele. já é demais, mas eu acordo às 5. Que já acordou feliz da vida, que já tá pleno, assim. Então é importante entender essas nuances de onde é que a gente engaja cada um, né? Sim. E conectar o propósito, que é fundamental, Total. porque as pessoas, elas precisam ver sentido. E muitas vezes, quando tu não tem o sentido, tu não gera também esse engajamento, né? Total. Que é o que... Tem uma história. Eu tenho 2 filhos, o Bruno de 25 e a Clara de 21. Eles moram comigo há muito tempo, porque a mãe mora lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E o Bruno é de exatas, clássico, atuário, adora matemática. E a Clara, ela é que nem eu, assim, fala até com poste. E por muito tempo, até o Bruno fazer uns 15 anos, talvez, eu e ela puxamos muito eles de forma inconsciente para estar com a gente, para falar, sai do quarto, vem aqui com a gente, larga o videogame, não sei o quê. Não pelo videogame, mas porque a gente queria estar com ele, trocar ideia com ele, vamos pro Rio, vamos falar com a família, vamos fazer festa, e ele assim. Aí um belo dia ele falou assim, pai, você não sabe como é difícil viver com você e com a Clara. Eu não quero sair do quarto, eu não quero coisas para fora, eu quero... Me entendam. E minha vida fez assim, né? De uma hora para outra eu tive que... Cara, eu mudei minhas relações em casa, no trabalho. Sim. É bem o que você falou. O que vai motivar ele é totalmente diferente do que vai motivar ela, né? Exato. E a forma, principalmente. Sim. Perfeito. No teu dia a dia, você sente muito falta do trabalho da Numeric? Você sente necessidade ou tem um exemplo de... Putz, quando entrou comunicação no projeto, quando a empresa abraçou e comunicou, mudou totalmente o
o engajamento e o envolvimento? Ah, com certeza. Eu acho que praticamente quase todos os projetos. Como eu comentei antes do resultado, a gente tem trabalhado muito na Numeric com a metodologia do Innovation Accounting, que é enfim, uma metodologia baseada no livro do Dentoma. A gente criou a nossa com base nisso e a gente tem justamente trabalhado, ajudado corporates eh, a desenvolver o seu método ali de mostrar resultado, porque às vezes, tu tem um projeto e tu acha: nesse projeto não tem como. Sempre tem como mensurar resultado, né. Total. Então, seja ele de aprendizagem. E nesse sentido, a gente começou também, entender que a comunicação ela precisa entrar junto, porque não é só, tu trabalhar ali no método, tu, desenvolver, enfim, resultado, mas tu tem que comunicar isso e para a empresa para as pessoas, né, elas têm que entender por que aquilo ali, precisa ter resultado também. Por que que a inovação passa por resultado e não é só fazer algo legal? Uhum. Então a comunicação entra muito forte nisso. A gente rodou um projeto, com a Natura esse ano de fazer toda essa implementação e com isso tem toda depois, tu pegar esse método e também, repassando ele para as pessoas que atuam, com inovação, chegando nas áreas de negócio, porque ela também está descentralizada, e para isso tu precisa, muito desse processo de comunicação. E depois a gente tem N outros exemplos de programas de inovação aberta, de programas de cultura, enfim, que as empresas também atuam, que a gente já falou um pouco aqui, mas fundamental, com certeza. E inovação aberta acho que é um outro bicho, assim, a ser lapidado como comunicação, né? Porque você Uhum. pode ter um desafio super legal da companhia, que é importante pra caramba, que você internamente, enquanto companhia, sabe o quanto aquilo é importante, mas você pode ir a mercado e se você não fizer uma boa clareza do seu desafio, talvez você não chegue nas startups que você ia chegar, talvez você não consiga o apelo com os ecossistemas, tipo um Cubo da Vida ou os grandes ecossistemas aqui no Brasil e fora, porque as pessoas simplesmente não entenderam o seu desafio ou não viram a potência de que aquilo poderia ser, né? Então, quando você fala pra fora, você ainda tem que lidar com... As pessoas não te conhecem, às vezes. Pegando o exemplo de uma Copa Energia. A Copa Sim. tem duas marcas que eram mais conhecidas, Copa Gás e Liquigás. Quando se soma, é uma marca de 4 anos. É uma empresa de 70 com uma marca nova de 4 anos. Então, você precisa explicar isso tudo para você se tornar atrativo o suficiente para o seu desafio, né? E às vezes até tirar o tecniquez Total. Muito. do desafio. Então, isso é uma coisa que a gente, às vezes sofre, né? Uhum. E tem que ajudar também a empresa. A gente não é de comunicação, né? Mas ajudar a modelar ali o desafio, tirar essa parte muito técnica, enfim, para conseguir chegar lá Muito. no mercado. Principalmente quando tá falando de P&D. Se a gente tá falando de P&D, É. aí a gente tem lá nossos Ah, engenheiros que claramente entendem muito daquele assunto, mas quando eles vão traduzir para um leigo, a brincadeira que eu tava fazendo ontem com eles, assim, explica para sua avó, explica Uhum. para uma pessoa que não faz ideia do que você tá falando. Porque quando a gente vai levar isso adiante, seja para um C-level ou seja para fora, a gente tem que tornar isso o mais simples possível. Eu não posso estar falando que eu vou fazer um endpoint e etc e tal, que vai ter gente que não vai entender o que a gente está fazendo ali, né? Então, 100% de acordo com tirar o techniquez e como que a gente simplifica essa comunicação. Sim, sim. Sim. Agora tem a comunicar, né? Sem comunicação não tem consciência nem engajamento, né? Você fez todo o trabalho, mas quando você precisa de fato fazer rodar, engajar de verdade, as pessoas querem ter visibilidade, os projetos têm que ter visibilidade. Você tem o Copa Makers, que você está assumindo, que é um projeto de divulgação através de Como se fossem embaixadores, né? embaixadores. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas o papel dos Copa Makers para estabelecer a cultura e divulgar o projeto de inovação da empresa.
Boa. Acho que esse é um legado que eu pego muito importante, assim, da gestão do Otávio, que saiu agora, que é um querido e enfim, me passou toda uma moral e eu tenho que manter aquele legado bem feito, e o time todo. É, o Copa Makers é um exemplo que eu queria ter no meu portfólio, assim. Eu nunca tinha trabalhado com uma área de inovação que fazia tão bem uma área de cultura de inovação. E acho que a Copa tem isso muito latente já há muitos anos. Nath Gil também, que está nesse time coordenando, que está aqui sempre no Cubo, é uma dessas embaixadoras, assim. Lá, o programa também já passou por várias fases. Então, a gente já teve no início pegar os desafios da companhia, trazer para esse grupo de embaixadores que se autonomeiam, eles que levantam a mão e falam, olha, eu quero participar do programa. E todo ano a gente tem uma aderência muito legal. A gente pegava desafios da companhia no início e trazia para eles resolverem, eles solucionarem. Acho que um aprendizado ali o pós disso tem que estar muito conectado com as lideranças das áreas. Porque se eu desenvolvo um projeto o ano inteiro que vai resolver um desafio da área de logística, vamos pegar esse exemplo, e eu chego depois na área de logística e eles não estão alinhados de que eu estou fazendo isso aqui enquanto programa, talvez nem seja mais a prioridade do time de logística. Ou talvez logística esperava um resultado diferente. Então tem ali um desafio de, enquanto eu estou fazendo um programa desse de cultura, eu seguir muito alinhado com as demais áreas da companhia. Seguir olhando lá para o propósito do C-Level e entendendo que eu estou indo de acordo com o que eles esperam. Hoje o Copa Makers ele se tornou mais desenvolver as pessoas enquanto embaixadores de inovação, vamos chamar assim. Então, a gente dá muito ferramental para eles serem polinizadores nas suas áreas. Seja através de metodologias para eles aplicarem no dia a dia de trabalho, seja através de repertório. Então, virou, nos últimos anos, um programa mais de desenvolvimento dessas pessoas para eles serem esses polinizadores que a gente espera. Para o ano que vem, a gente está entendendo que caminho que a gente segue, mas o que a gente tem trocado muito é para fazer um mashup desses dois, para a gente conseguir pegar alguns desafios que são muito relevantes, trazer as áreas mais para perto do programa e conseguir, com o engajamento desses embaixadores, munindo eles de informação, de ferramental, que eles levem esses programas adiante para que a gente resolva um desafio real das áreas de negócio, assim. E aí, a parte de reconhecimento que eu acho que é muito importante. No Copa Makers, eles são, no fim do ano tem lá uma banca, eles são avaliados, eles recebem esse reconhecimento, eles recebem prêmios ali internamente. E isso é uma coisa que é muito importante ter dentro, porque se a gente quer que a nossa área de inovação também seja reconhecida fora, é importante que a gente também reconheça quem está fazendo isso internamente, não só na área de inovação e nas outras áreas que estão construindo isso junto com a gente, né? Então é muito legal que a gente esteja lá no top Open Corps lá, das empresas mais abertas. Aliás, esse ano, spoiler, a gente vai estar super bem, então a gente tem um crescimento legal aí pela frente. Que bom. Não podemos divulgar mais do que isso, mas estamos felizes que estaremos lá no prêmio. Consistência, meu amigo. Consistência, exatamente. Esse é o legado ali que acho que 4, 5 anos de área, com muita clareza do que quer fazer, as coisas vão acontecendo, né? A área de inovação normalmente não vai dar resultado no ano seguinte, a gente sabe disso. Os KPIs têm que ir se adaptando ao longo dessa criação de maturidade mesmo. Então, acho que o reconhecimento é muito importante, assim, a gente não está ali para receber prêmios, não é o nosso propósito. A gente não está aqui para ser uma área de inovação reconhecida. Não é isso. Mas se os nossos trabalhos geram valor e a gente entende esse valor, muito legal que tem gente olhando e falando que legal isso aqui que vocês estão fazendo. Então é muito legal essa troca com vocês, porque a gente bebe dessas fontes do que vocês também implementam nas empresas. Então a gente estava falando essa semana sobre os cases da Três Corações, da Yamaha, cases que vocês estão próximos. É importante beber dessas fontes porque os desafios são parecidos e a vontade de reconhecer o esforço em resultado real é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Você falou um pouco do reconhecimento, quer completar? Não, pode. E eu já acompanhei algumas premiações do Copa Makers, vem gente do Brasil todo. Sim. As pessoas têm treinamento, como você falou, e recebem um diploma e uma premiação de fato dos melhores, né? Que realizaram mais projetos.
Então, é um case para mim perfeito, é o melhor que eu já vi, de engajar dando letramento e reconhecimento. Os Copa Makers têm algum tipo de palco, assim, de visibilidade ao longo do ano? Tipo, eles podem gerar conteúdo para dentro da empresa, é, fazem parte de algum newsletter, contam alguma história, Sim. além de polinizar? Sim, a gente tem uma news que a gente divulga tudo que está sendo feito, então acho que esse é um caminho ali também de aumentar a nossa maturidade do que a gente quer compartilhar, é a forma de compartilhar, porque uma coisa é falar, estamos fazendo um projeto tal, outra coisa é, vieram tantas pessoas, isso aqui se reverteu em tantos projetos, os projetos tiveram esses resultados, então a gente vem, a área já vinha fazendo, e agora a nossa estratégia para o ano que vem é que não só palco de reconhecimento, mas clareza sobre essas entregas deles. Uhum. Porque eles geram muita coisa legal ao longo do ano. E é engraçado essa. Não é uma disputa, mas é engraçado o olhar do gestor da área daquelas pessoas que estão participando com quem está participando. Então, essa pessoa que está participando, ela está muito engajada, ela está feliz da vida que ela está sendo treinada, que ela está tendo uma vivência diferente do dia a dia dela. Exposição. Sim. Mas o gestor dela também tem que ver valor no que ela está fazendo, porque no limite ele está tirando horas dele de Sim. trabalho lá na área dele para vir ser desenvolvido pela área de inovação. Então, para o gestor, é muito importante que ele tenha clareza desses resultados. Então, nosso desafio é, sem dúvida, dar palco para esses resultados para a gente passar a segurança de o tempo dele está bem investido. Saiba disso. Ele está vindo para cá e ele está fazendo muita coisa importante para ele e para a companhia. Então, pensar nessas pílulas e o como que a gente consegue gerar essa clareza para os dois lados é um grande desafio do Copa Makers. Hoje é através de news, é através de reconhecimento lá no final dos programas, dos pilotos, do que aconteceu, mas a gente quer encontrar mecanismos melhores ao longo do ano para que gestores e eles estejam super alinhados da importância daquilo ali. Eu acredito muito, assim, em programas de embaixadores. Eu toquei um programa no Sebrae, e não só, assim, tudo que o embaixador vive e tudo mais, mas o quanto ele inspira e engaja as pessoas dentro da organização, porque é diferente de a área de inovação falar ou de só ter uma comunicação, é uma materialização ali e ele acaba trazendo essa inspiração de uma forma diferente. Eu acho que isso gera bastante engajamento da companhia como um todo. As pessoas querem ser o embaixador, cria esse movimento. E a Eu área de acho muito inovação, ela bacana. tem uma expertise enquanto ferramenta que ela está entregando para ele, mas quando chega nele, ganha uma vida com a expertise dele, né? Então é bonito de ver, porque cada um traz ali a sua bagagem, tem gente que tem um tipo de trabalho que é super processual, tem gente que já é super criativo, mas quando a gente entrega esse ferramental para desenvolver cada um deles, isso ganha vida nas suas áreas de forma distinta, né? Com Então isso que é a certeza. beleza desse negócio. Com certeza. Sim. A quarta fase é saber como comunicar. Eu, sinceramente, não vi isso. Não lembro de ter visto esse tipo de trabalho dentro das empresas que eu converso, porque é que nem inteligência artificial, né? Muitos chefes, diretores chegam para a galera mais jovem, principalmente, que teoricamente tem o conhecimento, e falam: preciso de um projeto com IA, faz aí para mim. E muitas vezes o colaborador não sabe nem por onde começar. Eu trago o mesmo exemplo para o marketing. Então, muitas vezes as empresas, putz, você topa ser representante ou divulgar o projeto, quer fazer um vídeo, e as pessoas não sabem como falar. Na Copa, a gente fez para o time de inovação, lembrando aqui, um media training. Sim. Então, a gente treinou a equipe da Copa de inovação e alguns executivos para saber como falar. Mas eu acho que esse projeto tem que ir também para os makers e para os embaixadores e tem uma oportunidade muito grande de, em ensinando, incentivar, e o incentivo dando certo é extrapolar as barreiras, as fronteiras de dentro da empresa para fora da empresa. E esse é um processo que eu acredito muito e é a ponte
para a empresa se tornar conhecida fora da empresa como inovadora, além de prêmios, né? Uhum. Vou virar aqui primeiro. Claro. Faz sentido para você, nos projetos que você faz, essa questão de ensinar também o colaborador a se expressar, a fazer marketing, a criar conteúdo? Com certeza. A gente vem falando desde o início, né, Sim. que comunicação é tudo, enfim, eu acho que inovação e comunicação, elas têm que andar juntos, e eu acho que isso é uma forma, assim, eh, de fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida. Trazendo uma outra experiência de Sebrae, porque realmente eu trabalhei Claro. muitos anos, no Sebrae. A gente fez também treinamento de Media Training, Uhum. e eu acho que foi muito bacana. Eu coordenava no estado todo o trabalho com startups e meus pares eram coordenadores de outros setores. E a gente era a cara do Sebrae, eu era a cara de startups Então. no estado, dava entrevista para a TV, dava entrevista para o jornal, enfim, isso é bem comum quando tu pega estado ou nacional, enfim, a gente é aquela pessoa. E isso é muito importante, porque tu conseguir levar essa mensagem de uma forma mais assertiva, de uma forma mais clara, para também conseguir esse engajamento do próprio público e aproveitar essas oportunidades. Então, acho que é fundamental, assim. Aumentar o alcance, né? Os Aumentar o marqueteiros alcance, gostam com de falar. certeza, com certeza. Para você, Felipe. Eu acho que aí tem uma coisa que eu acho que é super relevante, que volta lá na consciência, lá no primeiro, que eu tenho que ter aquele primeiro muito solidificado dentro de mim para eu conseguir gerar essa fala bem feita para fora e eu dizer da forma que faz sentido para o que a gente está fazendo. E aí, no caso da Copa, eu acho que é muito importante, a gente tem muita parceria com o CEO. Então, você ter essa parceria com o board da empresa, essa visão estratégica ali do C-Level, deles estarem imbuídos e se sentirem também proprietários desse desafio da inovação é super importante, porque hoje o Pedro, nosso CEO, é um entusiasta de P&D, é quem olha lá para o futuro da companhia, é quem é o grande sponsor de manter essa área sendo relevante e tendo essa clareza de que nas falas dele para o mercado, ele deixa claro que o posicionamento da Copa é fazer a transição energética, é ser líder em transição energética. Isso fica claro no nosso propósito enquanto área de inovação, né? Eu estou lá de acordo com o que ele espera para o futuro da companhia. E aí isso cascateia, obviamente. Então, eu acho essa troca com o board da companhia, com o C-Level, enfim, dependendo da estrutura que for. Mas você ter essa clareza de que você gerou a consciência de por que a área de inovação existe e por que a companhia deposita dinheiro na área de inovação. E às vezes é engraçado, porque outras áreas podem olhar estamos investindo milhões numa área que talvez vai dar resultado daqui a alguns anos, talvez não seja hoje, porque os maiores projetos são em P&D, vão levar 3 anos para a gente fazer uma planta, vão levar 5 anos para se tornarem rentáveis. Por que a gente está investindo tanto dinheiro agora? Tem que estar claro lá. E acho que essa consciência, junto com quem está liderando a companhia, é muito, muito, muito relevante para dar certo. E ele pode demorar, mas tu sabe porque tu tá fazendo aquilo ali, porque tá conectado com a estratégia. Acho que é fundamental. É isso. Boa. Estamos caminhando para o final. Pô, que coisa boa. Que coisa boa que foi esse papo, que Passa passou muito rápido. Passa muito rápido. Falar de inovação é sempre Isso. bom. Eu vou te pegar de surpresa, eu pego sempre todo mundo de surpresa. Epa! Tem uma pergunta final que a gente sempre faz nos podcasts da Monk e na parceria com a Numeric não vai ser diferente. Você conheceu a Débora agora? Sim. Nesse exato momento. Minutos antes de O Bruno, entrar. que está aqui na operação também. Tava com uma playlist ótima, já gostei do Bruno de Exatamente. cara. Você conheceu uma pessoa agora, que aprendizado da sua vida, pessoal, profissional? Se você pudesse me dar um conselho, ou para quem você conheceu, está vendo pela primeira vez, o que você falaria para ele? Caraca, que pergunta difícil. Todo mundo fala isso agora. Eu acho, meu jeito de ser é sempre escutar primeiro, ou eu tento escutar primeiro. Então, conhecendo as pessoas, eu acho muito difícil, assim que você está conhecendo, você já trazer as suas verdades, trazer as suas vivências,
para uma troca. Se a gente quer uma troca, eu gosto muito de sentir que eu tô com uma escutativa, assim, de verdade. Então, eu acho isso muito importante na comunicação, a reciprocidade e a escutativa de verdade, sabe? Enquanto vocês estão falando, eu não tô aqui pensando em quanto isso se relaciona para mim, mas o quanto que reverbera em vocês e o quanto é importante isso para vocês. Então, acho que isso, num processo de criar comunicação, que é o que a gente está falando aqui, é muito relevante. Então, o que eu estou fazendo na Copa nesse momento minha agenda tá tranquila, escutar de todo mundo, assim. Sim. Eu tenho 40 reuniões de integração com todos os Literalmente. gerentes. Literalmente. Só pra ficar claro. Exato. Então, esses primeiros 45 dias foram insanos, assim. Mas eu tô... E aí eu chego em casa uma esponja, né? Eu desabo no sofá. Mas eu acho que é isso, assim. No início de relação, eu acho muito importante, principalmente, você escutar muito, assim. Então, E você, Débora? fica a dica aí. Ah, bom. Eu tenho uma palavra que eu gosto Tem que olhar muito pra câmera da verdade, como na dizia minha Clodovil. vida, desde o início, que acho que tem bastante a ver com ouvir, que eu acho muito importante, que é a humildade. Assim, eu carrego muito isso comigo. E se eu fosse, enfim, dar um conselho ou qualquer coisa para alguém, seja humilde sempre. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre vai aprender coisas novas. Olha como o mundo está acelerado, então todo dia é muita coisa. Então acho que humildade é fundamental, assim. Show. Obrigado, Obrigado Felipe. vocês. Obrigado, Débora. Obrigada. É um prazer estar com vocês, trocar com vocês, te conhecer com mais profundidade também, que a gente se conheceu há pouco tempo. E estou encerrando aqui mais um podcast da Monk em parceria com a Numeric e com Innovation Leaders, que é um grupo que, se você tiver interesse, fala para a gente que a gente vai pensar se te inclui, de gestores de inovação, de grandes empresas e formadores de opinião muito legais. E espero que você tenha gostado. E até a próxima temporada, né? Isso aí. Tá bom? Até logo, gente. Bye, bye. Tchau, gente.